Todo mundo sabe que o Egito é a famosa terra das pirâmides. Pirâmides essas que seriam verdadeiras montanhas de pedra erguidas no meio do deserto do Saara e que poderiam resistir à explosão de uma bomba atômica. E por mais remotas e misteriosas que pareçam, elas nos contam muito sobre a nossa própria história. Falam de uma sociedade que estava tão organizada que era capaz de empilhar toneladas de pedras, formando assim essas fantásticas construções, para que no final abrigasse o corpo de um único faraó. Todo esse esforço para apenas um único faraó, e olha que o Egito Antigo tiveram ao menos 170 faraós, então imagina a força de vontade daquele povo. Falam de uma teocracia tão rica e poderosa que pôde conduzir milhares e milhares de servos escravos a trabalhar para ela, ano após ano, a cortarem as pedras, a arrastarem para os locais de construção e prepará-las por meios primitivos até que ficassem prontas para receberem o grande faraó. Nenhum monarca e nenhum povo teriam suportado semelhante responsabilidade e passado por tanta dificuldade caso tratasse da criação de um mero monumento de pura rocha. Afinal de contas, o que está por trás dessas pirâmides? Por que tamanho esforço em construir apenas um único monumento para o monarca? É o que vamos descobrir agora. Então vamos nessa! Olá pessoas da internet, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Hermes Nandu, mágico e pesquisador sobre a história dos mágicos e da mágica. Mas antes de falarmos sobre os magos egípcios, precisamos falar do porquê que construíram essas obras tão colossais. Sim, as pirâmides eram túmulos, mas não era para qualquer tipo de pessoa não, e sim para reis considerados quase como deuses para o seu povo. Mito. Sim, exatamente isso, você não entendeu errado. No Antigo Egito, o faraó era visto como um deus vivo. Talvez as pirâmides, erguendo-se em direção aos céus, ajudassem ao faraó na sua ascensão de vida. É alguma especulação a respeito, não sei, só estou chutando aqui. De qualquer forma, o seu corpo sagrado tinha de ser protegido da decomposição, já que os egípcios acreditavam que o corpo devia ser preservado para que a alma sobrevivesse após a sua vida terrena. Envolviam o corpo do faraó com panos e finalmente ele era levado até o seu túmulo. Era para a múmia do faraó que essa pirâmide era erguida, para então seu corpo ser depositado no exato centro dessa gigantesca montanha de pedra. E por toda a câmara funerária eram escritos encantamentos e fórmulas mágicas, a fim de auxiliá-lo em sua travessia para o outro mundo. E aqui vemos a principal diferença entre a arte egípcia e a arte pré-histórica. Enquanto a arte pré-histórica se preocupava com a sobrevivência no aqui e agora, a arte egípcia se preocupava com a sobrevivência no além-vida. E caso você não tenha visto o meu vídeo sobre arte pré-histórica e não faça a menor ideia do que eu tô falando, é só ver este vídeo bem aqui. Você provavelmente já viu imagens como essas, desenhos chapados com figuras um tanto interessantes. Ainda que aos olhos de um leigo pareça uma arte bastante simples, nela há alguns detalhes que são um tanto ignorados pela maioria das pessoas. Acontece que a arte egípcia se preocupava com a essência dessas artes, e qualquer detalhe secundário era deixado de fora. Talvez seja justamente por isso, em formas tão básicas de representação do corpo humano, que esses retratos permanecem tão impressionantes até hoje. E essas artes eram feitas assim, pois não tinham a intenção de enfeitar ou deixar bonito o túmulo dos seus mortos, mas sim de manter ainda vivo os seus espíritos mesmo depois da morte. O mais importante não era a beleza dessas imagens, mas que a sua mensagem fosse a mais clara e direta possível. E de certa forma a arte egípcia era como um meme. Simples, fácil compreensão e com uma função de comunicar e não de enfeitar. Com as diferenças de que memes não duram milênios e nem ganham pirâmides. Tudo era representado do ângulo mais característico. Por exemplo, a cabeça é vista mais facilmente de perfil, então eles a desenhavam de lado. Já o peito e tronco é mais fácil de ver de frente, pois assim é mais fácil de visualizar os braços. Já os braços e pernas aparecem melhor de perfil. É por isso que os egípcios parecem tão estranhamente achatados e distorcidos
nessas imagens. E é claro que os artistas egípcios sabiam que as pessoas, na realidade, não tinham essas formas, mas eles seguiam essas regras para que pudessem incluir tudo o que consideravam de mais importante. E talvez essas regras tivessem alguma relação com a sua finalidade mágica. Caso contrário, como poderia alguém com braços encurtados ou decepados levar ou receber oferendas após a morte? Sabendo disso, agora podemos entender por que o faraó muitas vezes é representado de forma gigantesca em relação aos seus servos. Nada melhor que um pouco de contexto para que a gente não caia em fake news a respeito de gigantes do passado, à la History Channel. Uma das maiores façanhas da arte egípcia é que tudo parece se encaixar no lugar certo. Tudo seguia um conjunto de leis bastante rígidas. Estátuas sentadas deviam ter as mãos sobre os joelhos. Homens eram pintados com um tom de pele mais escuro do que a das mulheres. E a aparência de cada deus egípcio era rigorosamente estabelecida. Horus com cabeça de falcão, Anubis com cabeça de chacal. Tudo deveria ser claro e preciso. Uma vez dominadas essas leis, o trabalho do artista estaria concluído. Ninguém desejava nada de diferente. Ninguém pedia a esses artistas por algo original. Mas se você deseja se inscrever nesse canal, fica à vontade, viu? É só apertar o botão aqui embaixo. Foi então que um homem ousou sacudir a sólida estrutura da arte egípcia. Amenófis IV, o auto-intitulado Akhenaton. Para resumir a história, ele rompeu com toda a tradição sagrada de seu povo e se recusou a adorar os deuses de seu império. Não só criou um novo tipo de arte, como também subverteu tudo aquilo que era visto como correto na época. Isso sem falar que, para Akhenaton, só havia um único deus, Aton. E não demorou muito para ele se descolar da influência sacerdotal egípcia. Então imagina só o caos que deu, tendo o próprio faraó negando a tradição religiosa de sua época e sua nação. Akhenaton não só desafiou o politeísmo egípcio, como também peitou o clero, os conservadores e boa parte da população do Antigo Egito. 13 anos depois dessa polarização toda, Akhenaton morreu. E há quem acredite que ele tenha sido assassinado para que seu reinado terminasse. E talvez os fiéis ao faraó na época pensassem que se tratava de um golpe. É golpe. Então sua arte foi destruída e apagada dos registros. Também foram esquecidos o culto a Aton, o grande deus solar. E durante o reinado de Tutankhamon, as antigas crenças e tradições foram restauradas. E a arte egípcia clássica, que já existia há 1000 anos, continuaria existindo por mais 1000 anos. E os egípcios, sem dúvida nenhuma, acreditavam que essa arte continuaria existindo por toda a eternidade. Tal era o poder dessa teocracia estrutural que deixou para toda a história a sua marca. E é justamente neste ponto que eu queria chegar desde o princípio. O clero egípcio. Quando falamos de Egito Antigo, pensamos em múmias, faraós, escravos construindo pirâmides e por aí vai. Porém, esquecemos de pensar que, para tanto sacrifício que foi feito para erguer tamanhas construções e façanhas, era necessário algo ou alguém para manter toda essa estrutura de poder, sólida, firme e rígida. E a religiosidade egípcia foi o pilar central disso tudo, pois as tradições impostas por esses sacerdotes promoviam a coalizão entre o povo e o faraó. Assim como xamãs em comunidades pré-históricas, como você pode ver bem neste vídeo aqui. E para isso eles contavam com uma série de prestígios e ciências, que aos olhos dos seus humildes súditos eram como magia e manifestações divinas. Mas isso ficará apenas para um próximo vídeo, minha gente. Infelizmente a crise. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo parecido, se inscreva aqui no canal, dê seu curtir, comente. Isso vai dar mais engajamento e vai fazer com que eu trabalhe mais, produza mais conteúdo com maior frequência e melhor qualidade para trazer mais conhecimento sobre a história da arte e da mágica para todos vocês. Mas se você que não é um faraó, mas valoriza o esforço de um artista, participe também da campanha de financiamento coletivo através do Apoia-se. E com apenas R$1 já dá para participar, e é super tranquilo e seguro, isso te garanto. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o meu agradecimento. Como a Isis, que tem o nome de uma deusa egípcia. Ou como a Amanda, que, segundo boatos, adora a tradição egípcia. No mais é isso, meus amados. Meu nome é Hermes Nandu e até a próxima. Beijones, tchau!
No Antigo Egito, ó, essa gata seria uma deusa. Olha só que coisa linda, né? Gostosinho.